Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta reunião da Comissão de Saúde. Nesta primeira parte temos a audição do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, a requerimento do PSD. Já temos connosco os membros da delegação, a doutora Ana Vargas Gomes, Dr. Paulo Neves, Dr. Horácio Guerreiro, a quem cumprimento e agradeço a presença. A grelha de tempos para esta audição é do Grupo Parlamentar Requerente do PSD, dispõe de 5 minutos. A entidade para responder dispõe de 5 minutos. Depois cada grupo parlamentar dispõe igualmente de 5 minutos e no final desta ronda a entidade dispõe da soma dos minutos, entretanto, dispendidos. Grupo Parlamentar do PSD, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os caros e caras colegas deputados. Quero cumprimentar também a doutora Ana Gomes, Dr. Paulo Neves, Dr. Horácio Guerreiro. Não é nenhuma novidade que a região do Algarve sofre ao longo dos últimos anos uma forte carência de clínicos, situação que, aliás, foi uma das justificações para criar o mestrado integrado em Medicina na Universidade do Algarve, reconhecido desde 2008. O curso, como sabemos, segue um método inovador em Portugal, amplamente testado e comprovado em reputadas universidades internacionais. Isto é, os alunos do 5º e do 6º ano acompanham os tutores nas prestações de cuidados, criando assim laços com a comunidade que futuramente irão servir. A inovação apresentou resultados positivos, designadamente pelo acesso dos estudantes ao Exame Nacional de Acesso à Especialidade e pela maior fixação dos mesmos nos serviços de saúde dos algarvios. Ora, este processo, sem dúvida, que é benéfico para a região do Algarve e para o nosso país, está a ser colocado em causa pelas divergências entre estas duas instituições, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e o Algarve Biomedical Center, e essas divergências estão mesmo aqui a ameaçar a continuidade deste mestrado integrado em Medicina na UOLG. Independentemente das divergências, parece-me que as gravosas consequências que daí possam deveriam levar as instituições envolvidas a ponderar que futuro pretendem para o consórcio e quais são as suas responsabilidades perante os alunos e os funcionários e a própria sociedade algarvia. Há mais de um ano que o diferente está na praça pública, com o consequente desgaste tanto da credibilidade do SUA como do ABC e, mais recentemente, deste mestrado integrado em Medicina da Universidade do Algarve. Elevou-se aqui o grau de conflitualidade, com o envolvimento tanto dos funcionários do ABC como dos alunos do mestrado integrado de Medicina e continua a haver aqui entrevistas, declarações de todas as partes envolvidas no protocolo definido entre o SUA, o ABC e do responsável do mestrado integrado da Medicina da Universidade do Algarve, que não tenha, efetivamente, contribuído para encontrarem soluções, antes pelo contrário. Relativamente ao motivo inicial do conflito, já estão a funcionar os tais 30 ventiladores, devidamente acreditados pelo SUC, assim sendo o cerne da questão, o que mais importava foi devidamente resolvido. Não podemos deixar de nota que a escalada de acusações chega aqui à praça pública, assume um tom claramente pessoal. É a minha convicção que ambas as instituições têm de defender os interesses da região e estando o diferendo entregue à Justiça, a ela compete dirimir a questão e ambos se devem abster de ações e atitudes prejudiciais que afetam os alunos e a saúde dos algarvios. O SUA é uma estrutura essencial no Serviço Nacional de Saúde e já enfrenta aqui suficientes problemas que se refletem na menor prestação de cuidados aos utentes, por muito responsabilidade da falta de investimento do Governo do Partido Socialista. Por outro lado, o ABC tem contribuído ao longo dos anos para melhorar aqui a prestação de cuidados de saúde na região e foi fundamental nos 2 últimos anos de pandemia, com ações de testagem e de rastreio a nível nacional do âmbito do Covid-19 e outras contribuições na área da investigação. Neste contexto, o PSD considera que devem ser diligenciados todos os esforços
para mitigar a quebra de confiança existente atualmente entre estas duas instituições e conforme já afirmei na audição do Algarve Biomedical Center, realizada nesta comissão, disponibilizo-me pessoalmente a facilitar este entendimento no âmbito das minhas funções na Comissão da Saúde, na Assembleia da República. Na audição do ABC, foi-nos transmitido que os alunos do mestrado integrado de Medicina não podiam realizar os seus estágios no Centro Hospitalar do Algarve, porque este não tem a devida certificação definida no Decreto-Lei da criação dos hospitais universitários, que saiu em 2018. A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior já deixou claro que é essencial a certificação para que seja mantido este curso de Medicina no Algarve. Por isso, lhe pergunto qual é, neste momento, a certificação do SUA, quais são as certificações que existem, que medidas estão a ser tomadas pela administração para resolver quaisquer situações que impeçam os alunos de estagiar no Algarve e, finalmente, se o SUA tem as condições técnicas, organizacionais e de gestão para ser considerado um hospital universitário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Para responder durante 5 minutos. Faça favor. Bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Eu gostava, antes de mais, só fazer aqui uma primeira ressalva naquilo que o Sr. Deputado aqui esteve a dizer, porque é uma coisa que não nos fez sentido quando recebemos esta convocatória. Estamos sempre disponíveis, obviamente, para vir aqui e sempre, obviamente, a nossa função é virmos esclarecer e é isso que pretendemos hoje. Mas existe uma situação que a nós não nos deixa de intrigar, que é, falando de mestrado integrado em Medicina, a responsabilidade do mestrado integrado em Medicina é da diretora da faculdade e do reitor da universidade. O ABC é um consórcio que foi criado entre o SUA e a Universidade do Algarve, não é com a Faculdade de Medicina, é com a Universidade do Algarve, para facilitar investigação entre Universidade e SUA. Nada tem a ver com alunos, ok? Nem o ABC presta cuidados. Portanto, o ABC é um consórcio que permite melhorar a investigação entre duas instituições. Portanto, esta primeira ressalva que queria fazer para a gente saber o que é que estamos todos a falar, porque são coisas um bocadinho diferentes. Depois, dizer-lhe também que eu não tenho qualquer diferente, nem existe nada na justiça entre nós e o ABC, ou entre mim, pessoalmente, e o Dr. Nuno Marques. Isso não existe. Não existe. Portanto, aquilo que existiu foi um diferendo acerca dos ventiladores, como o Sr. Deputado bem falou, que estão neste momento, felizmente, já estão todos capacitados para poderem funcionar e estão já alocados onde irão ser utilizados e, findo essa questão, resolvida essa questão que para nós era muito importante, não há motivo nenhum para haver qualquer diferendo. Mas, dizer-lhe ainda que, da nossa parte do SUA, nós convocámos 3 reuniões da Comissão Mista, portanto é a Comissão Mista, que é uma comissão que é composta por elementos da Faculdade e do SUA, convocámos 3 reuniões para a preparação do ano letivo, com convocatórias formais. Em nenhuma delas tivemos resposta sequer. Dá-lhe outra nota ainda, pessoal, não tendo que o fazer, mas como diz, porque nós todos estamos imbuídos do espírito da região e por isso que nós trabalhamos é para a região, para as pessoas da região. Eu própria, pessoalmente, enviei uma mensagem ao Dr. Nuno Marques a dizer que não faria sentido continuar com este teatro, porque não fazia sentido para a região. Portanto, nós temos que ser muito mais, as instituições são muito mais do que as pessoas. E, portanto, para mim o que vale são as instituições, porque as pessoas, hoje sou eu, amanhã é outra e depois é outra. Portanto, isso para mim é o que conta. E, portanto, e também não obtive resposta. Portanto, da nossa parte, nós estamos perfeitamente disponíveis para resolver qualquer diferente que do outro lado assim vejam. Depois, falando agora da questão dos alunos poderem ou não frequentar. Bom, aquilo que a A3ES faz de avaliação, e depois na nossa apresentação final eu poderei deixar-vos isso, porque está claro, a A3ES nunca fala de que há um problema de certificação. A única compromisso que a A3ES fala, e o relatório da A3ES é público, portanto qualquer um dos senhores deputados pode aceder a ele, que fala em relação às questões do SUA, são que há um compromisso com o Ministério para aumentar o número de profissionais. O que nós também queremos, porque nós pretendemos é aumentar o número de médicos que estão a trabalhar no SUA, obviamente, não é? E esse é o compromisso que ficou, sendo que o curso está certificado até 2024. Está na página da A3ES. E, portanto, esta é a única nota que tem em relação ao SUA. Em relação
à questão dos alunos poderem não frequentar. Ora, se os alunos não pudessem frequentar pela questão de não haver certificação, então não diminuía o número, não existia lá nenhum. Ou porque é que aqueles que lá estão neste momento, como é que aqueles que lá estão vão ser justificados? Portanto, se a gente não pode para nenhum. Ou aqueles 10 coitados que lá vão estar são menos do que são os outros. Portanto, não é para nós inteligível. Depois, em relação à questão da qualidade e das certificações, deixar-vos dizer que o CHUA é uma instituição que forma médicos internos. Portanto, os médicos internos foram alunos de medicina, acabaram o seu curso e começam a fazer a sua especialidade. E, portanto, nós temos médicos internos, esse número tem vindo a aumentar. Neste momento estamos quase com 190 médicos internos das diferentes especialidades, com idoneidade formativa, que é dada pela Ordem dos Médicos, pela ACSS, pelo Ministério da Saúde, obviamente, e essa idoneidade formativa serve para formar médicos e especialistas. Ora, portanto, se nós temos idoneidade para formar médicos especialistas, acho que teremos idoneidade, certamente, para formar alunos de medicina. Pronto. Este era um esclarecimento que eu acho que era importante para estarmos todos a falar das mesmas coisas, não é? Porque senão depois estamos a falar de coisas diferentes. Em relação à qualidade e à certificação, o CHUA tem serviços que estão certificados. Houve serviços que a certificação estava a terminar na altura da pandemia, portanto em 2020, e penso que toda a gente consegue compreender que no ano 2020 e início de 2021 não era de toda a altura certa para estarmos a empenhar as poucas pessoas que tínhamos para prestar cuidados à população em processos de certificação que são morosos, complexos e que não têm propriamente benefício na questão da prestação dos cuidados. Têm benefício nos processos, nos procedimentos e não nos cuidados. Ainda assim, nós continuamos a ter serviços certificados, depois irei-vos mostrar todos eles, e aquilo que são certificações, algumas delas únicas a nível nacional, de alguns serviços que nós temos certificados com certificações únicas a nível nacional. Portanto, há um projeto para recertificar tudo quanto é serviço, obviamente, na altura certa, não é? Não é na altura, em plena pandemia, que nós conseguimos recertificar os serviços, porque temos as pessoas empenhadas em tratar das pessoas. E, portanto, aquilo que o Sr. Deputado fala, percebo o que diz e a preocupação. Para nós também é uma preocupação não ter alunos no Algarve, obviamente, foi para isso que foi criado o mestrado integrado, e para além disso, estas pessoas são pessoas que já têm a sua vida, porque são pessoas já formadas, muitas delas a trabalhar, muitas delas são nossos funcionários e continuam a trabalhar e a tirar o seu curso e que para eles tem todo o impacto. Eles próprios já vieram falar connosco, a Associação Académica veio falar connosco e nós só falámos com eles precisamente por uma questão de respeito institucional, após termos falado com o Sr. Reitor, informado que eles tinham pedido reunião connosco e depois do Sr. Reitor dizer sim, senhora, podem recebê-los. E, portanto, temos mantido sempre a nossa relação institucional, que é com o Sr. Reitor. Muito obrigado, Sra. Doutora. Disporá depois no fim da volta de 20, 25 minutos. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Ana Vargas Gomes, Presidente do Conselho de Administração, e as pessoas que o acompanham, o seu diretor clínico e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, e nela ficam todos cumprimentados. Esta audição vem depois da audição que fizemos aqui com o ABC, a requerimento do PSD, e obviamente versa muito e vai ter muito que versar sobre a continuidade do curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve. E este ponto, por isso aqui as certificações e do que é que estamos a falar, porque eu acho que temos que sair desta audição com a garantia que o curso não fica prejudicado, a garantia possível de dar numa audição como esta, porque nós estamos a falar de várias certificações e aqui a questão central, ou uma das questões centrais, é a certificação que é atribuída pela Agência de Acreditação do Ensino Superior, porque isso, por legislação, salvo erro 2018, é que é atribuída a certificação dos cursos universitários e, por isso mesmo, é que a Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve tem um curso certificado. Por isso, a primeira pergunta é logo esta, é se, na perspectiva do Conselho de Administração, este curso não está minimamente em causa e não vamos ter nenhuma surpresa sobre aquilo que será a acreditação do curso de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve daqui a uns dias, ou daqui a uns tempos. Não vai para aí haver uma avaliação regular
em função da avaliação das certificações que a Faculdade de Medicina tem e que depois perigue a manutenção do curso. Por isso era isso que eu gostava de ouvir da parte da Sra. Presidente do Conselho de Administração, uma tranquilidade que começamos como começamos, ou continuamos como começamos, e que a coisa é que aquilo que vai passando na comunicação social e do diferente público de todas as pessoas é que nós estamos a falar de uma diferença de certificações. A Ordem de Médicos não atribui certificações, mas há várias certificações de várias empresas que dão, mas há uma certificação que parece, uma acreditação que ao nível da universidade é fundamental, que é a acreditação do A3S. E isso é essencial para nós e por isso essa garantia é importante para nos puxar para outro patamar. Se isto for assim e não houver qualquer risco e não vamos ter nenhuma surpresa sobre a manutenção em função de uma certificação que entidades farão, nomeadamente as entidades certificadoras que trabalham e que certificam serviços, eu gostava de perguntar ou verificar quantos alunos é que nós temos neste momento no CHUA e quantos é que o CHUA tem potencial para receber. Uma vez que a doutora acabou de dizer, uma coisa que para mim é muito relevante, é que o Hospital Central e Universitário do Algarve, ele foi, na última revisão, foi acrescentado Universitário do Algarve, que é para que as entidades combinem as coisas. E o Centro Académico resultou precisamente deste facto, porque o Centro Académico é uma associação de direito público, uma entidade de direito público, que é 50% participada pela Universidade e 50% pelo CHUA. E não faz qualquer sentido, na minha opinião, e se calhar na opinião de todos, que as entidades estejam divergentes sobre a sua gestão. Porque deste centro académico resulta aquilo que é o Algarve Biomedical Center, que tantas notícias positivas tem dado para a próxima região. Por isso é a segunda questão. É qual é o interesse em que o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve tem na manutenção deste centro académico e na gestão das medidas que é necessário fazer e corresponder entre aquilo que é a Faculdade de Medicina. A sua doutora teve a preocupação de dizer que não se relaciona com a Faculdade de Medicina, relaciona-se com a Universidade, neste caso, suponho eu que seja com o reitor, e aquilo que é os serviços do próprio centro hospitalar. E isso para nós é importante. A manutenção da certificação do curso, e queremos ter aqui uma palavra, não digo definitiva, mas perentória sobre a manutenção do curso ou não, na sua perspectiva, que é para depois podermos avaliar daqui a uns tempos se isso é mesmo assim, e queremos saber qual é o interesse do centro hospitalar na manutenção deste centro académico, uma vez que a experiência que estamos a ter agora é de um total desaguisado que tem origens na questão dos ventiladores, felizmente já resolvido, mas que agora parece que transpôs para outro patamar. E depois a terceira questão é muito simples, é só para, e termino já, Sr. Presidente, para tentar aferir a sensibilidade do Conselho de Administração sobre a imagem que tudo isto dá para as respostas de serviço público de saúde no Algarve e que medidas é que estão a pensar contribuir para melhorar a imagem, porque a imagem da saúde do Algarve também é a imagem da atratividade dos profissionais de saúde do Algarve e da manutenção dos alunos da faculdade lá num hospital atrativo, dinâmico e que dê resposta aos seus profissionais e aos seus utentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. Grupo Parlamentar do Chega, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Recebo-os aqui com muito gosto. Quero fazer uma declaração de interesse, é que eu sou alumni da Universidade do Algarve, onde estudei primeiro, antes de me formar em Medicina Veterinária, estive lá a estudar Biologia Marinha e Pescas e, portanto, vivi no Algarve. Tenho um meio coração no Algarve, trabalhei no Algarve e, portanto, é com muito gosto que vos recebo aqui. E, sendo parte também minimamente interessada no assunto, eu queria focar as minhas questões basicamente no facto de junho para agosto, a Universidade ter deixado de reconhecer no CHUA a capacidade para a formação especializada aos alunos. Ou seja,
Nós tivemos acesso, o Grupo Parlamentar do Chega, falando com alunos e com a Associação Académica, tivemos acesso a duas tabelas. Uma, a tabela que foi disponibilizada aos alunos com as vagas dos estágios em junho, e temos um preenchimento perfeitamente homogéneo de todas as vagas nos vários serviços de especialidade no CHUA, no Centro Universitário Hospitalar do Algarve, e depois, a 20 de agosto, passado menos de 2 meses, foi disponibilizada a todos os alunos, no dia 24 de agosto, uma outra tabela com estágios. Digamos que a 24 de agosto estes estágios iriam começar neste setembro, e onde se denota uma enorme limitação de vagas no Centro Hospitalar Universitário do Algarve por parte da direção da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve. E, portanto, eu gostava de perguntar aos senhores representantes do Centro Universitário do Algarve, na vossa perspectiva, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu de junho para agora, para, de facto, esta limitação de vagas ser perentória e vir implicar a vida dos alunos, que disse, como muito bem a Soutora, são alunos que concorreram a um curso como já licenciados. Portanto, são pessoas que tipicamente trabalham, muitas delas têm família constituída, moram com as suas famílias, são casados, têm filhos pequenos, e, portanto, são pessoas que de um mês para o outro viram-se colocadas em hospitais como o Hospital Beatriz Ângelo, o Hospital de Évora, o Hospital Garcia de Horta, e isso para nós é absolutamente inexplicável, quando a própria certificação que é arvorada pela Universidade do Algarve e pelo ABC, a certificação A3ES, é uma certificação já anterior, portanto não foi conhecida nesta altura. Esta certificação, que é utilizada como pretexto, não foi conhecida nesta altura e, portanto, não pode ser esse o racional que está por trás dessa enorme diminuição de vagas. Gostava de ter a vossa opinião. Depois também gostava de saber se têm tido contacto com os dramas humanos que estes alunos estão a viver. Tivemos aqui, nesta comissão, o senhor diretor Nuno Marques, do ABC, que nos disse que a Universidade está a pagar alojamento, está a pagar transporte, está a pagar tudo e mais alguma coisa. Bem, de facto não é bem assim. Nós tivemos acesso a um e-mail da faculdade que diz: olá André, isto é a comunicação com uma aluna, que diz: está muito complicado arranjar alojamento em Loures, não é exceção. Se conhecerem colegas que lá tenham alojamento próprio e ou saibam de quartos, apartamentos para alugar, digam por favor. Portanto, este é o nível de desespero da faculdade, que diz que paga alojamentos. E depois também tivemos acesso a fotografias de alojamentos que são deste género. São armários com uma cama lá dentro, ou são camaratas com 6 camas em beliches, que nem sequer tem uma secretária para o aluno estudar. Como é que mandam um aluno fazer um estágio numa especialidade médica para o Hospital de Loures e o colocam numa pousada de juventude, numa camarata, sem sequer uma secretária para ter? Mais, uma pousada de juventude onde fazem festas à noite e onde os alunos se queixam que não podem estudar. Ou até uma varanda. Temos aqui um aluno de medicina foi colocado numa varanda com uma cama. É nestas condições que o Hospital do Algarve diz que garante o alojamento aos alunos. Mas não é só o alojamento, temos também o transporte, porque a Universidade do Algarve também veio aqui dizer-nos que garantia o transporte para os vários centros hospitalares. Sabem como é que é o transporte? É em carros particulares. Tivemos acesso a esta fotografia de um aluno que no Algarve teve o seu transporte para o hospital onde ia fazer estágio. Apareceu-lhe este senhor, um senhor já com alguma idade, de boné, num carro particular que se apresentou para fazer. Como é que estes alunos são transportados? Este carro tem seguro? Se houver um acidente, quem é que se responsabiliza por este transporte deste acidente? Como é que o magnífico reitor da Universidade do Algarve se deixa implicar nestas situações? E depois também temos alunos em Almada colocados, temos também aqui acesso a um e-mail onde um aluno faz uma queixa diretamente ao hospital, onde diz que está colocado numa pousada de juventude, onde existem festas, onde a higiene é dúbia, onde não tem uma secretária para estudar. Como é que colocam um aluno já licenciado que está a tirar um mestrado em medicina numas condições destas? É absolutamente vergonhoso o que se está a passar aqui. E depois também tenho que falar também das senhas de refeição, porque a Universidade também diz que dispõe de senhas de refeição. Mas tenho aqui um e-mail em que a Universidade diz que em setembro, este setembro passado, as senhas de refeição foram disponibilizadas, imaginem, no dia 16/9. Quer dizer, o aluno não comeu até dia 15, não é? Porque as senhas só lhe chegaram pelos CTT no dia 16, quer dizer que aquele aluno até dia 15 não comeu. E as senhas de refeição, quando não são utilizadas, não são retroativas. Portanto, o aluno não pode ir à cafeteria
cafetaria ou ao bar do hospital, dizer, olha, eu agora vou comer durante 15 dias, mas dia 16 trago-lhe as senhas para trás. E gostava também, finalmente, de lhe perguntar se acha que isto tem alguma implicação político-partidária, porque também nos enviaram uma fotografia do Sr. Dr. Paulo Marques a discursar numa convenção com a candidata, com a então deputada, agora deputada, mas então candidata Jamila Madeira, candidata a deputada, e António Costa, secretário-geral do PS, num encontro de eleitores no Algarve. E, portanto, não sei se isto tem alguma implicação, político-partidária, mas, de facto, parece-me que há aqui uma enorme mescla. Os senhores deputados do PS ficam nervosos, mas têm que me ouvir. Têm que me ouvir, senhores deputados, desculpe. Mas há aqui uma enorme mescla. Parece que há aqui uma enorme mescla de politiqueira, não é uma politiquice, uma chincana política, quando o que nós queremos é trazer para o Algarve condições médicas, fazer captação de médicos para o Algarve, fazer com que este curso seja para o Algarve, do Algarve e para a população do Algarve, e este diferendo entre uma instituição que é pública, que é a Universidade do Algarve, e o hospital que é público, ao qual o Ministério da Saúde reconhece como Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, que eu acho que ainda não mudaram de nome, o vosso nome ainda é Centro Hospitalar e Universidade do Algarve. Portanto, se o Ministério da Saúde vos reconhece como Centro Hospitalar e Universidade do Algarve, como é que uma universidade pública diz que não reconhece? Portanto, gostava de ver estas situações. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Frazão, muito obrigado. Sr. Presidente, queria só... Faça eu favor. peço desculpa, mas vou ter que me ausentar porque tenho que ir para a primeira comissão, porque estão... Muito bem. É por vossa causa, porque estão a discutir a eutanásia. Estão a discutir a eutanásia e vão querer... Srs. Deputados, estamos numa audição, Srs. Deputados. Não é chega aqui o artista e vai-se embora, Sr. Deputado, e está-me a ofender na minha honra. Está-me a chamar artista porquê? Srs. Deputados. Sr. Presidente, eu repudio totalmente as declarações desta Sra. Deputada, que me chamou artista, não sei porque, para já devia respeitar os artistas, que é uma grande classe em Portugal. E depois, eu queria só, por uma questão de delicadeza com os nossos deputados, porque sou uma pessoa educada, ao contrário dos senhores deputados que não deixam falar, por uma questão de delicadeza, queria informar que, uma vez que o Partido Socialista quer aprovar a lei da eutanásia à mata-cavalos, está a ser discutida na primeira comissão, e eu, como sou encarregado da pasta, vou-me dirigir lá para discutir na primeira comissão. E, de todo modo, queria pedir desculpa aos senhores da audição do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que terei que me ausentar, mas irei com toda a atenção ouvir as vossas respostas, porque esta sessão está a ser gravada, e irei ouvir as vossas respostas. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Frazão, muito obrigado. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Cumprimentar a Sra. Presidente Ana Vaz Gomes, cumprimentar também o Sr. Vogal Executivo, Dr. Pedro Neves, e o Sr. Diretor Clínico, Dr. Horácio Guerreiro. É um gosto recebê-los aqui, agradecer também já os esclarecimentos que aqui nos prestaram. Eles, de facto, contribuem para aquilo que para nós é relevante, que é que exista e que se deva manter um espírito de cooperação e respeito institucional, que é isso que devemos promover. E, nesse sentido, a nós, relativamente a esta questão, naturalmente, que temos acompanhado, aliás, dizer que houve preocupações até por parte dos trabalhadores do ABC que se manifestaram no início do verão, tendo em consideração com notícias vindas a público de que estaria em risco a continuidade da existência deste consórcio e que, naturalmente, representando aquilo que seria a maior fragilidade, seria, desde logo, o fim daqueles postos de trabalho. Naturalmente que o PCP tem acompanhado, mas apraz-nos dizer que, depois de uma dita querela ou disputa a propósito dos ventiladores, depois vieram a lume outras situações, que importa que exista um espírito de resolução destes problemas, e é isso que nós valorizamos, e por isso aquilo que nos apraz dizer relativamente a esta matéria é que saudamos todos aqueles que contribuam para a resolução dos conflitos, todos aqueles que contribuam para continuar a assegurar quer os postos de trabalho, quer também aquilo que são a garantia das funções que estão, das funções e das atribuições que têm, nomeadamente a formação médica, mas também dizer que no SUA... Deputados. Srs. Deputados. Faça favor, Sr. Deputado Jundinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No SUA não há só formação médica, há formação de enfermeiros e de muitos outros profissionais e por isso importa também relevar, porque é um importante contexto clínico que importa dar essa nota. Nesse sentido, aquilo que queremos é que seja defendida a continuidade destas instituições, aquilo que são as missões que lhes estão atribuídas e importa deixar para também perceber a importância que todas estas instituições têm nestas regiões, nomeadamente quando se fala nas dificuldades que temos de combate ao despovoamento, de combate às dificuldades com que se confronta uma região como o Algarve. São instituições muito relevantes e, nesse sentido, deixamos aqui uma palavra de valorização, nomeadamente de todos aqueles que se têm esforçado para resolver estas dificuldades. É no sentido da resolução dos problemas que devemos caminhar e não tentar escavar para encontrar, naturalmente, que todas as instituições se veem confrontadas com dificuldades e mais à frente virão. E por isso é nesse sentido solidário e de cooperação que devemos manter o caminho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Bloco de Esquerda, por favor. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, agradeço-lhes a vossa presença. Tentarei fazer duas coisas que me parecem boas para a saúde dos nossos trabalhos. A primeira é não me substituir a relações institucionais, porque achamos que o Parlamento tem pouca vocação para dirimir conflitos que, na verdade, não conhece, nem é da sua tutela conhecer em profundidade. Por outro lado, também não lhes falar de outras instituições sobre as quais não têm tutela. E, portanto, se calhar a minha intervenção é um pouco curta, porque é sobre aquilo que tem tutela e sobre o que eu acho que o Parlamento deve ter intervenção. Nós temos um exemplo no Algarve muito complicado do que é deixarmos andar as coisas na saúde pública e não na saúde pública, no Serviço Nacional de Saúde, sem agirmos. Temos a notícia que os doentes que precisam de radiocirurgia vão ter que ir a Sevilha, depois de em 2006 ter decidido que o Algarve não precisa de investir em radioterapia porque havia um privado que o ia fazer. O resultado está à vista. E agora temos mestrado integrado em Medicina, em que a maior parte dos alunos vão para o hospital particular do Algarve, privado, em vez de irem para o hospital público, e aparentemente toda a gente acha isto normal, quando é tão difícil fixar profissionais no SNS. Portanto, estamos mesmo a ver que a asneira de 2006, que hoje envia doentes oncológicos para Sevilha, está a aumentar e sabe-se lá o que é que não pode acontecer a prazo no Algarve. Se alguém acha que é boa ideia entregar aos privados, olhe para o que tem sido feito no Algarve para perceber como a população fica cada vez com mais dificuldade no acesso à saúde. Agora, dito isto, é verdade que é preciso que haja certificação para que os alunos possam fazer os mestrados integrados no hospital. O Sr. Representante da Administração falou-nos dos médicos internos, mas os médicos internos não têm nada a ver com isto. Os médicos internos é uma certificação da Ordem dos Médicos. Aquilo de que estamos a falar para os mestrados integrados é da certificação da A3ES. É dessa que estamos a falar, não é de outra. E às vezes é bom não baralharmos as coisas, porque se baralhamos as coisas não resolvemos problema nenhum. São duas coisas diferentes, vamos então resolver o problema que existe. Eu não sei o que é que o hospital pensa sobre os requisitos da A3ES, se os acha bons, se os acha maus. Mas sei que todos nós, nas instituições, temos que jogar basicamente com as regras que existem. Podemos querer mudá-las, eu quero mudar tantas, mas ainda assim estou aqui e respeito as regras normais. Ora, o Centro Hospitalar da Universidade do Algarve também não decide se está ou não certificado, se pode ou não receber os alunos de mestrado. Precisa mesmo da certificação do A3ES. E achar que isso é um assunto de sumenos, que pode ser deixado para o lado enquanto se trata de outras coisas, é grave, porque quer dizer que não está a formar pessoas no Centro Hospitalar do Algarve e, portanto, está a aumentar o problema assistencial de saúde no Algarve a prazo, nomeadamente fixação de profissionais. Nós, olhando para os dados que são públicos, vemos que o Centro Hospitalar da Universidade do Algarve para os mestrados tem apenas duas certificações: Medicina Física e Reabilitação em Faro e Oncologia de Adultos, Cancro do Reto. De resto, tinha ainda Obstetrícia e Pediatria em Faro e estas duas já caducaram. E depois não tem, para o 5º ano, cardiologia, nem cirurgia geral, nem gastroenterologia, nem medicina interna, nem nefrologia, nem pneumologia. No 6º ano não tem certificação para dermatologia, imagiologia, medicina do doente crítico, urologia, oncologia, ortopedia, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, psiquiatria, medicina paliativa.
Isto são os dados que são conhecidos. Era a situação em setembro, quando começou o ano letivo. Eu não sei se, entretanto, avançou. Agora temos um problema. O hospital precisa mesmo da certificação A3S, porque é assim que o ensino superior funciona em Portugal. Foi as regras. E, portanto, a minha pergunta é, mas já está mais algum curso certificado? Avançaram alguma coisa no processo de certificação? Ou, de outra forma, o que é que precisam para o fazer? Porque está aqui um Parlamento que deve fiscalizar a atuação do Governo e a tutela da saúde. E se há um problema com a forma como a certificação é feita, ou com os meios que o hospital tem, o centro hospitalar tem, para pedir a certificação, então o Parlamento também deve exigir esses meios ao Ministério da Saúde. E o que eu queria saber é o que é preciso fazer para que haja certificação da A3S, para que os alunos de mestrado possam fazer o mestrado no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que é, como sabem, diferente dos internos, que isso tem a ver com a ordem dos médicos. Estamos aqui a falar de um outro tema. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder, dispõe de 20 minutos. Faça favor, Sra. Presidente do Conselho de Administração. Muito bem, obrigada pelas perguntas. Esclarecer mais uma vez que não é o hospital que é certificado pela A3S. Quem é certificado pela A3S é o curso. Okay? A A3S certifica os cursos. Para além disso, e eu vou-vos mostrar na apresentação, que aquilo que a A3S diz que é necessário o hospital fazer não é nenhuma certificação, é aumentar o número de profissionais. É isso que está escrito no relatório, que também é público, e, portanto, é isso que nós temos cumprido. Independentemente disso, as certificações que são feitas, e trazendo-nos aqui e sendo transparente, o hospital tinha um projeto de certificação em 2020, que estava preparado pelo Dr. Nuno Marques no valor de 90 mil euros de investimento. Pronto. Em 2020, quando começou a pandemia, e, portanto, obviamente que esse processo de certificação foi suspenso, porque em 2020 eu não tinha nem profissionais, nem tinha o valor necessário para fazer uma certificação em plena pandemia. Foi aquilo que eu expliquei. Nós não desistimos da certificação, apenas não o fizemos durante a pandemia. Portanto, já retomámos isso tudo conforme vos vamos mostrar. Portanto, essa é uma das questões. Em relação também aqui uma outra questão que eu acho que é importante nós esclarecermos, e já percebi que há aqui uma grande confusão nos vários partidos. O ABC é um consórcio que foi criado, não tem personalidade jurídica. O ABC não tem trabalhadores. O ABC não tem qualquer tipo de coisa porque não tem personalidade jurídica. Quem tem trabalhadores, funcionários, o resto das coisas todas, é uma associação de direito privado, ainda assim constituída por duas empresas públicas, que é a Universidade e a SUA, que é o AD-ABC. E esse é que é uma instituição de direito privado, sendo duas instituições públicas que a compõem. Portanto, e é o AD-ABC que tem os funcionários. O ABC, ou AD-ABC, nada tem a ver com a questão de haver ou não haver alunos. Os alunos estarem lá ou não estarem tem a ver com a faculdade e com a universidade, em última instância, com o Sr. Reitor. Depois, dizer-vos uma outra questão que também é importante e que houve um deputado que falou aqui que eu acho que é importante, que é, realmente também me parece um bocadinho estranho. A universidade paga o alojamento destes alunos de mestrado integrado em medicina, o transporte, a alimentação, nas condições que a gente viu, e outras, se calhar, até piores ou melhores. Então, e os outros alunos da universidade que têm que pagar alojamento e não têm no Algarve? Quem é que paga? Pronto, é qualquer coisa, nós não temos nada a ver com isso. A continuidade, como o Sr. Deputado Jorge Botelho, o ABC, mas o ABC não paga nada, Sr. Deputado, porque o ABC não tem personalidade jurídica. E para o AD-ABC pagar, deveria ter discutido numa reunião da direção. E esse é o problema de base do AD-ABC e do ABC. É que o seu Presidente não faz reuniões nem discute as coisas em reunião como deve ser feito com as instituições. Percebe? E, portanto, este não é um problema institucional, não é um problema político, até como se pôs aí, como se levantou, é um problema de pessoas e de respeitar instituições. O ABC e o AD-ABC continuam a ser uma instituição e que tem modos de funcionamento. E para nós podermos colaborar, tem que haver, o mínimo é haver reuniões. Nós estivemos na reunião do AICIB, onde há outros consórcios semelhantes, como é o caso de Braga, onde está o Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga e está o Reitor da Universidade. E os dois reúnem mensalmente para discutir os projetos onde vão estar a trabalhar em conjunto, que nos parece uma coisa normal, de funcionamento. Coisa que não acontece. Depois, dizer-vos aqui uma outra questão que
A questão da manutenção da certificação do curso ou não, pois eu acho que esta é uma pergunta muito importante, mas que deve ser feita a quem de direito, à diretora da faculdade e ao Sr. Reitor, não é? Quer dizer, não somos nós que tratamos desse assunto, isto é uma questão do curso, e o curso é certificado ou não, é a universidade que aqui o faz. E, portanto, daí eu achar que não é o ABC que tem que responder perante estas questões, mas sim a faculdade e o Sr. Reitor, porque são eles que têm a responsabilidade do curso, no nosso entendimento. Portanto, eu não vos posso dizer se vai continuar ou não, até porque nós não somos parte, nem somos ouvidos. Em relação às vagas e à diminuição das vagas de junho para agosto, pois nós não temos conhecimento disso, porque, como lhe disse no início, nós convocámos 3 reuniões da Comissão Mista para preparar o ano letivo, porque é assim que achamos que é o funcionamento normal das instituições, e a nenhuma delas tivemos resposta. E, portanto, só soubemos dessas questões todas, também como o Sr. Deputado sabe, obviamente, pelos alunos que nos foram falando e que nos vieram questionar. E, portanto, essa foi a forma de nós sabermos o que é que se passa. Bom, e eu não querendo perder aqui também o meu tempo, mostrar-vos alguma coisa, porque às vezes também falamos muito que no Algarve a saúde é péssima, não se faz nada e que nós estamos a deixar cair tudo e, portanto, eu acho que neste momento vale a pena olharmos um bocadinho para aquilo que são os números, que os números se calhar mostram mais do que o resto. Apesar do Sr. Deputado a dizer aí muito bem, os internos têm uma questão diferente daquilo que são os alunos, mas também em nenhum dos hospitais tem essas certificações desses serviços todos, e não é requisito. Para além de que, há uma outra questão, o CHUA é Centro Hospitalário Universitário antes do Decreto-Lei de 2018, é de 2017, portanto não é um centro hospitalar universitário dos que tem que ainda provar. Ainda assim, nós trabalhamos para cumprir aquilo que é o desígnio de um centro hospitalar universitário. E vou-vos mostrar com números exatamente isso. Portanto, aumentámos a capacidade de ensino. Em 2022 tivemos 183 internos, quer de ano comum, quer da especialidade. Estes são aqueles que, com grande probabilidade, se nós os conseguirmos acarinhar e conquistar, podem ficar na região, porque já é nesta altura que as pessoas formam a sua família, é nesta altura que as pessoas conseguem fixar-se. Depois temos os estágios curriculares. Como o Sr. Deputado bem disse, nós não formamos só médicos. Nós formamos médicos, enfermeiros, técnicos superiores de saúde, técnicos de diagnóstico e, portanto, aqueles são os nossos números e o nosso empenho de aumentar. A última coluna reflete só ainda o primeiro semestre de 2022. Portanto, como veem, nós temos feito o esforço de aumentar a nossa capacidade formativa para todos os alunos, não só os de medicina. Depois, isto são as vagas, portanto, que o Sr. Deputado estava ali a referir, das listas. Portanto, estas são as vagas que nós tínhamos para o 6º ano, portanto, cerca de 40 vagas, e estas são as reais que temos agora. Curiosamente, nós apostámos muito em diferenciar os nossos médicos, aumentámos o nosso número de doutorandos, temos na cirurgia geral 2 médicos a fazerem doutoramento, otorrino 1 que vai terminar agora, 3 médicos na gastroenterologia que estão a fazer doutoramento. Curiosamente, se olharmos ali para aquelas áreas, aquilo que nós vimos é que são áreas que muitas delas perderam até a capacidade de receber alunos. Dar-vos também ainda uma nota, que também é uma nota que eu acho que é importante para a região. O Dr. Miguel Cunha foi o interno que acabou a sua especialidade do ano passado, foi o melhor interno de cirurgia a nível nacional. E, portanto, os nossos profissionais são profissionais com qualidade. No 5º ano, estas eram as disponibilidades, portanto, cerca de 42 vagas no seu total. E aquilo que vemos e que assistimos agora é este mapa que ali temos, onde o privado consegue ter mais vagas do que aquilo que é o centro hospitalário universitário. Tivemos 1.658 pedidos de ensino durante 2021, ensino médico, alunos de medicina, que vieram de variedíssimas partes de todo o mundo. E, portanto, temos sido reconhecidos, quer cá, quer fora. Estamos neste momento até em processo de conseguirmos um programa Erasmus para facilitar que os alunos possam vir. A investigação é outra das nuances dos centros hospitalares universitários e aquilo que nós temos apostado muito nesta área. Podem ver que de 19 para 20 nós aumentámos bastante aquilo que são os estudos e os ensaios clínicos, o que muito nos apraz são os artigos publicados pelos nossos técnicos, portanto médicos, técnicos de superiores de saúde, enfermeiros, todos os profissionais do CHUA. Temos 114 artigos publicados em revistas indexadas. Portanto, temos estado a apostar nesta área de diversificação. Fazemos parte do Portugal Clinical Trials, portanto estamos inseridos na rede de ensaios clínicos, e este é o relatório da A3S. Como veem ali, está certificado por 6 anos, portanto tendo em conta que é de 2018, está até 2024, e aquilo que diz o relatório em relação ao centro hospitalar é que se deve aumentar a composição dos quadros clínicos
de Faro e para isso contam com o apoio do Ministério da Saúde. Ora, temos mais médicos em programas doutorais, temos mais especialidades médicas, temos mais médicos de algumas especialidades e, portanto, este compromisso nós estamos a cumpri-lo. E era aquilo que estava no relatório focado e esta era a nossa parte. Em relação à qualidade, temos o Serviço de Medicina Física e Reabilitação, está acreditado pela ACSA e DGS, das 3 unidades, portanto estamos neste momento a concluir estes processos de recertificação, como vos disse, que parámos durante a altura da pandemia e que retomámos, mal tivemos a oportunidade. Temos o Centro de Referência do Cancro do Reto, que foi recertificado ainda durante a pandemia, porque era a altura que tinha que ser feito e, portanto, nós fizemos o esforço e os nossos profissionais conseguiram a sua certificação. Temos uma certificação da FIME para o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, em São Brás de Alportel, que é a única a nível internacional. Temos serviços com certificação ISO 9001 e 2015, como é o caso do Serviço de Imunoterapia das 2 instituições, tanto Faro e Portimão. Estamos incluídos no projeto SINAS, que tem indicadores que foram determinados pela Joint Commission Internacional e que garantem a qualidade da prestação dos cuidados de saúde. E aqui estamos a reportar dados da cirurgia do cólon, cirurgia do colo do fémur, artroplastias de anca e joelho, esterectomias, partos, recém-nascidos, pneumonias nas crianças, AVC, infarto agudo e miocárdio. E neste todos tivemos avaliação, a classificação foi uma classificação intermédia. Projetos de certificação a decorrer, temos vários que estão a ser feitos. Neste momento, obviamente, que retomamos tudo aquilo que tivemos que parar durante a pandemia e, obviamente, nos próximos meses teremos mais serviços certificados. A questão aqui maior é que, neste momento, nós tínhamos, o total iria custar 90 mil euros o projeto que o Dr. Nuno Marques propôs, mais os equipamentos, num hospital que não tinha investimento há mais de 20 anos. E, portanto, desde julho de 2020, o Conselho de Administração investiu a quantia de 32 milhões de euros em equipamentos e em reestruturação daquilo que é a instalação do hospital. São 32 milhões de euros em 34 meses. Portanto, não é tão pouco quanto isso. O SUA em números. Isto são os nossos profissionais e como tem aumentado o número de profissionais ao longo destes anos. Sempre a subir o número de profissionais. Era este o nosso compromisso e tem sido o compromisso que temos feito para garantir, continuamos com profissionais suficientes. Em relação à atividade assistencial, que muito se fala, mostrar-vos aqui que as nossas urgências estão em números superiores àquilo que estiveram antes da pandemia. A nossa saúde mental e comunitária aumentou porque criámos mais equipas no Algarve, temos uma resposta neste momento muito superior àquela que era dada e aquilo que temos visto é uma oferta na região nas urgências. Em relação às consultas médicas, temos o maior número de consultas médicas de sempre, desde que existe centro hospitalar. Atividade cirúrgica, igual. Internamento, temos menos internamentos por uma questão de pouca disponibilidade de resposta social para retirar os doentes para outras respostas que não são hospital, nomeadamente as ERPIs e as unidades de cuidados continuados. Este é o nosso grande drama. Sessões de hospital-dia, o maior número de sempre, desde que há centro hospitalar. A evolução da atividade cirúrgica tem sido sempre crescente e dizer-vos também que, para além de termos aumentado a produção, temos internalizado. É muito menor o número de doentes neste momento que são operados no privado, porque passam a ser operados no hospital. Não diminuímos o acesso. Se virem, nós aumentámos os números, só diminuímos foi os doentes que são operados fora. Porquê? Criámos um plano de incentivos para os nossos profissionais poderem operar dentro do hospital, porque é assim que nós vemos o SNS. Temos uma especialidade nova que é a cirurgia vascular que não existia, portanto aumentamos a oferta e temos neste momento já uma atividade muito, muito interessante e expressiva. Temos cerca de 200 intervenções e 750 consultas externas, tendo só uma médica e neste momento conseguimos o segundo médico para vir acompanhar esta médica. Temos o angiógrafo, recentemente, e este angiógrafo permitiu tratar neste momento 78 doentes. Realizámos 94 exames. Este angiógrafo fazia, não sei se os senhores deputados têm essa noção, os doentes do Algarve que tinham AVCs tinham que vir a Lisboa fazer uma angiografia para saber se podiam fazer trombólise ou não. Muitas vezes chegavam cá fora da janela. Como sabem, é muito difícil chegar do Algarve a Lisboa em determinadas alturas do ano ainda mais. Diminuímos as transferências com a aquisição deste angiógrafo. Foi um investimento de 1 milhão de euros. Mas é um investimento que vale a pena para a saúde das pessoas do Algarve, porque neste momento os doentes da AVC são muito melhor tratados.
Temos uma unidade da AVC que vai ser inaugurada com equipamento de angiografia, 3 neuroradiologistas que são novos na instituição, uma equipa multidisciplinar, 14 camas de cuidados intermédios para AVC e temos 20 camas de internamento pós-agudo para reabilitação intensiva em Faro e Lagos, portanto, para aumentar a capacidade que tínhamos. Temos o projeto da procriação medicamente assistida, com obras de requalificação do espaço de 600 mil euros e equipamento no valor de 1 milhão de euros, cujo o início está previsto para janeiro de 2023. Temos vários projetos que submetemos ao PAO 22-24 com investimentos importantes. Temos um projeto de centro oftalmológico de referência, temos vindo a aumentar a nossa atividade de oftalmologia, ainda assim as listas de espera existem e não nos deixam tranquilos e, portanto, no novo Hospital das Terras do Infante vamos criar uma equipa dedicada só à oftalmologia, um centro de oftalmologia de alto rendimento. E nesse centro de oftalmologia de alto rendimento, aquilo que se propõe a fazer é, anualmente, 9.500 consultas, 2.500 a 2.800 cirurgias. Isto quer dizer que, ao fim do segundo ano de atividade deste centro oftalmológico de referência, deixamos de ter lista de espera oftalmológica no Algarve. Temos ainda também, este investimento são 900 mil euros para conseguirmos este projeto. Temos ainda o projeto mais ambicioso, que a senhora deputada falou na questão da radiocirurgia, com a qual eu concordo, deveríamos ter radioterapia dentro da instituição, mas também deveríamos ter medicina nuclear, mas eu percebo porque a radioterapia tem uma participação, portanto a Associação dos Doentes Oncológicos tem uma participação de 10% na empresa privada que faz a radioterapia e a medicina nuclear realmente não tem ninguém que a defenda. Mas os doentes de medicina nuclear também vão para Sevilha. Portanto, esses também vão para Sevilha, continuam a ir. Porquê? Porque os concursos públicos são para ser feitos de acordo com a lei. E, portanto, se temos um investimento de 5 milhões de euros, eu tenho que abrir um concurso público internacional, assim diz a lei. E, portanto, ganha quem tiver qualidade, segurança e depois o preço. Mas a qualidade e a segurança para nós é muito mais importante do que depois o preço. E, portanto, neste Centro Oncológico da Região Sul, que é um centro a fazer nas imediações do novo Hospital Central do Algarve, para depois poder ser ligado ao edifício principal, terá todas estas valências: medicina nuclear, radioterapia intra e extraoperatória, TAC, ressonância, consultas multidisciplinares, laboratórios para investigação e laboratórios para fazer as análises dos doentes, bancos de tumores e seroteca, investigação básica e clínica e um espaço de lar para os doentes que precisam fazer tratamento de radioterapia, para não andarem para trás e para a frente para fazer os seus tratamentos diários. Este é o aspecto do Centro Oncológico para o qual concorremos a financiamento europeu e para o qual contamos com o apoio também do Sr. Ministro da Saúde e, portanto, achamos que em breve podemos começar este projeto para que no Algarve haja cuidados oncológicos integrados para todos os doentes. Portanto, gostava de trazer isto para vocês perceberem também aquilo que é o SHUA e para perceberem o que é a prestação de cuidados no Algarve, para além de tudo aquilo que vocês ouvem, para além de tudo aquilo que se ouve nas notícias e que se gosta de fazer notícia. A verdade é que nós mantemos aquilo que é a assistência à região e não só à região e ao Baixo Alentejo e ao litoral alentejano, com o qual articulamos muito bem e fazemos, várias vezes fazemos reuniões conjuntas para resolver problemas de escalas, porque nós somos uma região e, portanto, como somos uma região, temos que dar apoio àqueles que estão perto de nós, porque o mais próximo de nós está quase a 300 km. E 300 km, em algumas alturas, é muito mais do que 300 km. São muitas horas. São horas a mais para os doentes poderem esperar e poderem chegar cá. E, portanto, acho que era muito importante trazer-vos isto para perceberem que nós não descuramos a qualidade, não descuramos os doentes, não descuramos a prestação de cuidados, que é aquilo para o qual nós estamos designados, e ainda assim continuamos os projetos de certificação que somos obrigados a fazê-los e para os quais estamos comprometidos na altura certa. Na altura certa. Não é na altura que alguém entenda, porque nós temos que gerir uma casa inteira e às vezes não é prioritário determinada situação e depois, quando é oportuno, nós retomamos. Foi o que fizemos e neste momento retomamos as certificações. Aliás, como todos os outros hospitais, também se vira o Garcia da Horta, que recebe os alunos do mestrado integrado de Medicina do Algarve, abriu o concurso dia 12 de agosto para um projeto de certificação no valor de precisamente 90 mil euros. Portanto, se calhar não somos caso único no país de não ter recertificado durante a pandemia. Obrigada. Muito obrigado. Terminamos assim, Srs. Deputados, a audição. Agradeço à doutora Ana Varges Gomes a sua presença, ao Dr. Paulo Neves, ao Dr. Horácio Guerreiro. Muito obrigado pela vossa presença e pelos vossos esclarecimentos. Possivelmente um dia destes voltaremos a encontrar-nos, mas desejo-vos a maior das sortes no vosso trabalho. Muito obrigado.
Um minuto de intervalo.